Beleza, pessoal. Estamos aqui estudando os intervalos de confiança, né, a partir de uma amostra aleatória. Intervalos de confiança para a média de uma população e para a proporção de uma população. Nesse vídeo eu vou apresentar um exemplo prático, né, que utiliza várias daquelas equações dos intervalos de confiança, cálculo de amostra, margem de erro, tanto para o caso da média como da proporção, tá certo? Então vamos passar aqui, primeiramente, a primeira parte do exemplo, a gente vai usar essa... Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Vamos usar essas equações aqui, tá? Intervalo de confiança para a média, considerando uma população com a variância conhecida. Então, aqui é o desvio padrão da população. E como a gente já sabe, para calcular o intervalo de confiança, a gente apenas pega a média das amostras e soma e subtrai uma margem de erro. Essa margem de erro ela é uma função tanto do desvio padrão da população, como da confiança que nós estamos usando, esse Z alfa sobre 2, vou já mostrar para vocês como é que acha em função da confiança, e é inversamente proporcional à raiz do número de amostras. Tá? Se a gente precisar calcular o tamanho de amostra para garantir uma certa margem de erro, a gente vai usar essa formulazinha aqui, beleza? Então, indo agora para o nosso exemplo, esse aqui. Tá? Vou só tirar aqui a minha câmera para não cobrir o texto. As paredes de garrafas de refrigerante devem ter espessura de 4 milímetros, de acordo com as normas de segurança industrial. Foram medidas as espessuras, isso aqui é uma afirmação, né? O problema diz que as garrafas devem ter essa espessura, ou seja, deve ser o valor médio alvo aí, né? 4 milímetros. Ele diz que foram medidas as espessuras das paredes de 10 garrafas escolhidas aleatoriamente de certo fabricante. Então, nós já temos o nosso N, o tamanho da amostra é de 10, né? E a média das amostras resultou em 4,03. Então, note que diferente de antes, quando eu dizia assim, qual é a chance da média dessas 10 garrafas ser maior do que tanto ou menor do que tanto? Não, aqui ele já está dizendo que calculou a média das 10, ele obteve uma amostra e a média dessas amostras foi de 4,03. O fabricante alega que o desvio padrão é de 0,05 milímetros. Então, ele está dando o desvio padrão da população para a gente. Né? Considerando que a espessura das paredes das garrafas tem distribuição normal, faça o que se pede. Construa um intervalo de confiança de 95% para o valor médio de espessura das garrafas desse fabricante. Então, ele quer que a gente construa um intervalo de confiança. Nós vamos nos basear exatamente nessa base aqui. Por quê? Porque a população é normal. Foi dito na questão que a espessura, o nosso x, né, tem uma distribuição normal. Então, não importa o número de amostras. Né? Só lembrando lá do nosso estimador da média, né? Ele é normal quando a população é normal ou o número de amostras é grande. Nós estamos nesse caso, ou melhor, nós estamos nesse caso, então não importa o tamanho das amostras. Né? Nós temos apenas 10 amostras, mas tudo bem, a gente pode usar isso daqui. Então, voltando para cá, para calcular o intervalo de confiança, usando um desvio padrão da população de 0,05, uma média amostral de 4,03 e o número de amostras igual a 10. Eu preparei aqui uma planilhazinha para a gente ir trabalhando com esses valores. Eu vou colocar aqui o número das amostras 10, eu vou colocar a média amostral, o nosso x barra foi 4,03, são dados da questão, e o desvio padrão da população, 0,05, da população, né? A nossa confiança, eu vou mostrar para vocês aqui como é que calcula o Z alfa sobre 2, é esse valor aqui que a gente vai usar na nossa fórmula, certo? A partir da confiança que foi dada, né? Esses aqui são valores dados na questão, vou colocar aqui de azul, tá? Aqui de azul, e o amarelo é o que a gente vai calcular. Então, foi dado de 95%. Né? Se a confiança é de 95%, é esse valor que eu quero manter dentro da minha região central lá. Né? Isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, né? Aqui eu quero que seja 95%. Então, eu quero 2,5% aqui, 2,5% aqui. Né? Se 1 menos alfa é 95, o meu alfa
é 5, certo? O meu alfa, 1 menos 95, é 5. E alfa sobre 2, né, aquelas duas partezinhas laranjas dos dois lados, vai ser a metade de 5, ou seja, 2,5, certo? Então, esse 0,025 é o índice do meu z que eu vou procurar, né? E quando eu procuro esse z na minha tabela, eu procuro exatamente o complemento do índice, certo? Eu procuro, porque lá na minha distribuição normal, se eu tenho 2,5% aqui, né, o que vai aparecer na minha tabela, né, é o acumulado até aqui. E o acumulado até aqui seria essa parte amarela mais essa parte laranja, né? Então, eu sempre vou dizer assim, ó, lá na minha tabela, φ, o z alfa sobre 2, ele é 1 menos alfa sobre 2, né? Então, essa é a área que eu vou procurar na tabela, 1 menos alfa sobre 2. É o complemento, no meu caso é 2,5%, né? Então, o que eu vou procurar é 97,5%, né? Então, vindo aqui para a nossa tabela, 97,5% se encontra aqui, ó, 97,5%, tá? À direita desse ponto eu tenho 2,5%. Esse ponto é 1,96, 1,96, tá? Então já sei que o meu z alfa sobre 2 é de 1,96. Então eu posso colocar aqui 1,96. Mas eu gostaria de ensinar para vocês a usar também a função dist não, a inv, né? Calcular a inversa, porque a inversa ela me dá o z, né? A inv.normp de quanto? Do complemento disso, né? Complemento de 2,5%. Então, se o meu alfa sobre 2 é 2,5%, eu vou colocar aqui 97,5%, 1 menos 2,5%. E aí o resultado, ó, exatamente 1,96, um pouco mais de precisão, né? Porque eu estou usando a função numericamente mais precisa, mas se eu arredondar aqui, a gente vai ver que é praticamente isso, 1,96. Então, em todas aquelas fórmulas, quando eu tiver z alfa sobre 2, para uma confiança de 95%, esse é o valor de z alfa sobre 2 que eu vou usar. Tá? Do jeito que eu fiz aqui, está tudo amarradinho. Então, se eu trocar essa confiança por uma mais alta, como 98%, ele já vai fazer os cálculos todos e esse valor aqui vai aumentar, né? Ele vai me dar um valor mais alto, ó, 98%, ele vai dar um alfa de 2%, um alfa sobre 2 de 1% e o z correspondente é de quase 2,33, tá certo? Só para mostrar que muda mesmo. Então, eu vou voltar para o nosso 95, que é o da questão, e aqui eu vou escrever a nossa fórmula, né? X barra menos a margem de erro, x barra mais a margem de erro. Então, primeiro eu vou calcular aqui a margem de erro. A margem de erro, lembram como era? Sigma vezes z alfa sobre 2 sobre raiz de n. Tá? Aqui, sigma vezes z alfa sobre 2 sobre raiz de n. Ok? Então, eu vou colocar aqui o meu sigma, que está aqui nessa célula, tá? 0,05, vezes o z alfa sobre 2, que está aqui nessa célula que nós calculamos, dividido pela raiz de 10, que é o número de amostras. Tá? Então, estou deixando tudo amarradinho, né? Eu poderia ter digitado os valores numericamente, não tinha problema, mas eu estou deixando tudo amarradinho para que a planilha possa recalcular no caso da gente querer mexer nesses parâmetros. Né? A minha margem de erro deu, tá aí, 0,03, o 0,031, mais ou menos. Né? Então, o que eu vou fazer para saber meu intervalo de confiança é o meu x barra, que se encontra aqui, é 4,03, menos a margem de erro, vai dar 3,999, e aqui eu vou colocar o x barra, que é isso também, mais a margem de erro, que é 3,099, ou melhor, 0,0309. Aí deu isso daí. Beleza, certo? O que é que isso aqui quer dizer? Eu queria só fazer uma rápida interpretação desse resultado, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que confiança
e probabilidade não são a mesma coisa, né? Na verdade, eu não tenho 95% de probabilidade de que a minha média da população esteja nesse intervalo. Tá? Isso é fundamental vocês entenderem. Tá? Porque quando eu coloco esse intervalo de confiança e digo que ele tem 95%, muita gente pensa, existe 95% de probabilidade da minha média populacional cair nesse intervalo. Não, porque a média populacional é uma constante, ela existe. É que nem você dizer que existe uma probabilidade de 95% de que 2 esteja entre 1 e 3. Não é 100%. 2 está entre 1 e 3, né? O 2 é um número constante. Do mesmo jeito que a média da população é um número constante, certo? Então, o que existe é o seguinte. Antes de você fazer uma amostragem, você tinha 95% de confiança de encontrar um conjunto de amostras que te levasse para um intervalo dentro do qual a média da população se encontraria. Agora me diga, esse intervalo aí contém a média da população? Contém ou não contém? A gente não sabe. Agora, se a média da população realmente é 4, como foi alegado, ele contém. Mas existia 95% de chance disso acontecer, certo? Eu poderia ter pego um conjunto de amostras que está nesses 5% de possibilidade. Beleza? Então, a gente nunca vai saber ao certo. A gente só tem uma confiança, tá, de que isso tenha acontecido. Confiança é sempre a posteriori, é de algo que já aconteceu. Né? Eu jogo um dado, eu tenho 1/6 de chance, ou melhor, eu tenho 5/6 de chance de que não saia o número 1. Se sair o número 1, eu perdi. Então, todo o resto eu ganhei. Então, eu tenho 5/6 de chance de ganhar. Agora eu jogo o dado aqui na mesa e pergunto para vocês. Vocês estão confiantes de que eu ganhei? Vocês vão dizer, não sei, professor, mas eu estou 5/6 confiante que você ganhou. Né? Mas já aconteceu. Ou eu já ganhei ou eu já perdi. O dado está jogado. Já era. Né? Mas a confiança é isso. Beleza, gente? Aqui a nossa margem de erro foi de 0,3, certo? Se eu voltar aqui para o nosso exercício, vocês vão ver, deixa eu colocar no exercício. Vocês vão ver que o item A a gente já fez, no item B ele pergunta qual é a margem de erro. Nós já calculamos lá, 0,3, né? Aí ele pergunta quantas amostras seriam necessárias para garantir uma margem de erro de, no máximo, 0,02. Então, ele talvez ache que 0,03 é um intervalo muito grande, é muito impreciso. Eu gostaria de poder dizer, com 95% de confiança, que a margem de erro é de, no máximo, 0,02, certo? Então, eu vou precisar de mais amostras. 10 amostras não é mais suficiente, certo? Existe uma relação, como nós já vimos, né, entre a margem de erro, o número de amostras e a confiança. Tá? Eu, aumentando o número de amostras, eu diminuo a margem de erro. Como eu não vou mudar a confiança, eu preciso mudar o número de amostras, certo? Então, eu agora vou usar essa formulazinha, né? Eu vou manter a confiança, ou seja, o meu Z vai ser o mesmo, meu sigma não muda, porque é a mesma população, e agora eu vou mexer, então eu vou garantir que a margem de erro seja 0,02. Eu vou usar essa equaçãozinha aqui. Então, ó, para uma margem de erro, cadê minha planilha? Está aqui. Para uma margem de erro de, no máximo, 0,02, o tamanho da minha amostra deve ser, então eu vou fazer Zα sobre 2 vezes sigma dividido pelo epsilon, que no caso é esse ezinho aqui, esse erro máximo, e isso tudo elevado ao quadrado. Deu 24,09. Normalmente, a gente pega o maior inteiro, né, após esse número. Né? É verdade que, nesse caso, deu praticamente um número inteiro. Né? Se eu arredondar aqui, ó, praticamente vai dar um número inteiro. Então, eu poderia usar as 24 amostras, tá certo? Mas, se desse um pouco mais de 24, eu pegaria 25 para ter certeza de que minha margem de erro vai ser respeitada. Tá certo? Então, esse aí seria o tamanho da amostra necessária, isso aqui com base nesse dado que foi pedido aqui, tá certo? Beleza. Próxima.
aqui. Decida se é possível afirmar com 95% de confiança que a espessura média das garrafas está de acordo com o que pede a norma. O que é que pede a norma? Que essa espessura seja igual a 4, certo? Será que eu posso dizer, com base nesse conjunto de amostras que eu peguei, de 10 garrafas, eu posso dizer que eu tenho 95% de confiança de que a média é igual a 4? Para a gente dizer isso aqui é uma forma de você validar ou negar uma hipótese, certo? A hipótese é de que a espessura, desculpem, a espessura média das garrafas é igual a 4. Essa é a nossa hipótese, tá? O que a gente faz é tentar rejeitar essa hipótese. Se eu consigo afirmar isso, eu não posso rejeitar a hipótese. Mas se esse valor não está dentro do meu intervalo, então eu vou dizer assim, olha, é melhor dizer, com essa confiança não dá para dizer isso, né? Com essa confiança não dá para dizer isso. Se você colocar um outro valor de confiança, talvez a gente consiga afirmar isso, né? Então, nesse caso, a gente olha para cá, não estou mostrando aqui a planilha, a gente olha para cá, ó, certo? Isso aqui, e vê que o 4, o que é que ele está dizendo? A hipótese dele é de que a média, deixa eu copiar isso daqui, aqui, a média é igual a 4. Ah, meu Deus, esse programa fica mudando. Pronto, aí mudou de novo. Ah, minha Nossa Senhora, não quer de jeito nenhum. Ele vai mudar sempre. Gente do céu. Aí ficou. Ó, aula gravada, mas é feita ao vivo, viu? Então dá esses problemas. Ele está dizendo que a média da população é igual a 4. E a gente está dizendo que a gente tem 95% de confiança de que a média da população se encontra dentro desse intervalo. Notem, está na beira, está na borda, mas está dentro, né? O 4 realmente está aqui dentro. Então, com 95% de confiança, a interpretação é essa. Com 95% de confiança, eu não tenho argumentos para rejeitar a hipótese dele. Não tenho, porque ficou aqui dentro, né? Então eu vou ter que dizer que não dá para rejeitar essa hipótese. É uma hipótese plausível com 95% de confiança, tá? Se você fosse mais rigoroso, claro que esse intervalo, né, em termos de confiança, esse intervalo ia ficar maior. Então aí é que você não ia conseguir rejeitar mesmo, né? Vou dar um exemplo. Se eu colocasse 96% de confiança, vocês vão ver que a margem de erro vai ficar um pouco maior, né? E, portanto, eu vou englobar mais, né? Mais e mais valores, tanto para menos como para mais, certo? Então, ó, com 95%, essa margem passa para 0,32. E aí eu já tenho aqui o 4 que continua incluído, né? Se eu colocar 98, mais ainda, né? Vai aumentando. Então, eu teria que diminuir com 94%, por exemplo. Com 94%, o 4, rigorosamente, ele já está fora, né? Então, se você dissesse assim, com 90% de confiança, eu rejeito essa hipótese. Não, com 90% de confiança não dá para validar essa hipótese, não. Com 94% de confiança, eu rejeito essa hipótese, certo? Porque o 4 está fora do intervalo. Mas com 95, vamos lá, com 95 não dá para eu rejeitar essa hipótese, tá certo? Então, essa é a interpretação ali daquela questão. Então, voltando, ó, ele pede para você decidir se é possível afirmar. Você vai dizer, sim, é possível afirmar, não é possível negar essa hipótese aí. E, por fim, ele pergunta, qual é o maior valor de confiança com o qual você afirmaria isso? Nota que eu fui baixando, quando eu cheguei em 94 já não dava mais para afirmar, né? Mas qual seria o menor valor onde eu já pego, né? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui.
fazer um desenho aqui. Ali, eu tenho 4 aqui. E a minha... Não. Na verdade, eu vou colocar aqui... assim, tá certo. O meu intervalo ele está centrado no 4,03, que é o valor da média amostral, certo? O meu intervalo de confiança ele está aqui. Esse valor é o valor que eu gostaria, né, de garantir que está dentro do meu intervalo. Né? Gostaria de garantir que está dentro do meu intervalo. Esse é o valor hipotético da média da população. Então, eu gostaria que ele estivesse dentro do meu intervalo, certo? Então, eu quero que o meu intervalo de confiança seja exatamente esse daqui. Né? Se ele for maior do que isso, eu não consigo rejeitar a hipótese, porque o 4 vai estar dentro do intervalo, certo? Se ele for menor do que isso, aí eu rejeito a hipótese, aí eu rejeito, certo? Então, eu gostaria de saber exatamente qual é a confiança que eu tenho, qual é esse z, né, alfa sobre 2 aqui, alfa sobre 2 aqui, qual seria essa confiança? 1 menos alfa, confiança é sempre 1 menos alfa, né? Certo? Para a qual eu tenho esse intervalo que bate bem na borda, certo? Então, eu teria que ter isso aqui, ó, uma margem de erro igual a x barra menos o mi hipotético, certo? É isso que nós temos que fazer, achar. O problema aqui é achar qual é o valor de confiança, 1 menos alfa, para o qual a margem de erro vai ser exatamente essa, né? X barra menos o mi hipotético, certo? Então, primeiramente, eu vou fazer esse cálculo aí, do x barra menos o mi hipotético, certo? Vou fazer aqui, ó, qual é a maior confiança para não rejeitar que o mi seja igual a 4. Então, eu já tinha até deixado aqui, né? Ó, o B2 é o meu x barra, que é 4,03, menos 4, certo? Então, isso dá 0,03. E eu vou achar qual é o valor de confiança. Para eu achar o valor de confiança, eu primeiro vou achar o meu z, né? O meu z alfa sobre 2. Tá? Esse z alfa sobre 2, deixa eu voltar aqui aquela formulazinha da margem de erro. Foi que eu botei aqui. Então, eu vou usar isso daqui, sendo que agora, tá, eu quero achar o z alfa sobre 2. Tá? Então, é essa mesma fórmula, tá, que nesse caso agora, eu vou fazer isso aqui com ela. Z alfa sobre 2 vai ser igual ao epsilon, que agora a gente calculou a nova margem de erro, né, vezes a raiz de n dividido pelo sigma. Tá? É só reorganizar para achar o meu z alfa sobre 2. Tá bom? Mas a equação é sempre aquela mesma, né? Então, meu z alfa sobre 2 vai ser esse epsilon aqui, certo? Essa margem de erro aí, vezes a raiz de 10, que é esse cara aqui, dividido pelo meu sigma, que é isso aqui. E está aí 1,89, tá? Ou seja, quando eu tiver no 4, esse 4 em relação, né, essa distância aí, esse epsilon de 0,03 equivale a uma distância padronizada de 1,897 ou 1,90. Né? A gente vai achar agora qual é o valor de área acumulado até aqui. O valor de área acumulado até aqui é dado por dist.norm disso aqui. P, faltou o P. Dist.norm P. Pronto.
Então, 97% de área foi acumulada até aquele valor, tá? Se vocês quiserem ver, né? Seria esse valor até aqui, né? Essa área acumulada até aqui, ó, deu 97%, certo? Então, para eu achar o meu 1 menos alfa, certo? Para eu achar o meu 1 menos alfa, como é que eu vou fazer? Vamos lá. 97% é 1 menos alfa sobre 2. Concordam? Certo? Se eu acumulei até aqui, 1 menos alfa sobre 2 deu 97%, 0,97, arredondando aqui, certo? Depois eu vou botar o valor exato. O que eu quero é 1 menos alfa. Não estou querendo achar alfa, tá? Não me interessa achar alfa, me interessa achar 1 menos alfa. Então, eu posso fazer assim, ó. Isso aqui vai dar 2 menos alfa sobre 2 é igual ao valor de área que eu tiver aqui, não importa quanto, certo? Vou fazer com outra cor, gente, porque está muito ruim aqui essa canetinha. 2 menos alfa. 2 menos alfa sobre 2 é igual a 0,97. Pronto. Beleza? Eu vou jogar o 2 para o outro lado, vai ficar 2 menos alfa igual a 2 vezes 0,97. E por fim, aqui eu tenho 2, mas o que eu quero é só 1 menos alfa, né? Então, esse 2 é 1 mais 1. Eu vou pegar um desses dois números 1 e jogar para o outro lado, né? Vou ficar com 1 menos alfa é igual a 2 vezes 0,97 menos 1. Tá? Em outras palavras, ó, esse 0,97 é o nosso φ de z alfa sobre 2, certo? Que está multiplicado por 2 e você subtrai 1. É assim que a gente acha a confiança, tá? Depois que a gente já achou o z alfa sobre 2, beleza? Foi o que eu fiz lá na planilha. Eu achei o z alfa sobre 2, né? Que era 1,97. Achei o φ de z alfa sobre 2, que era o 97%. Isso aqui, na verdade, o z alfa sobre 2 era 1,89, 1,90, e o φ dava 0,97. Então, eu vou multiplicar por 2 e subtrair 1 para achar a minha confiança. Tá? Voltando, então, para a minha planilha. Eu vou fazer 2 vezes esse cara menos 1. E deu aí 94%. 0,22, né? Notem que na outra vez eu fiz 94 e realmente então, a maior confiança que eu tenho para rejeitar essa hipótese é de 94,22%. Qualquer confiança maior do que essa, eu não consigo rejeitar. Lembra que em testes de hipóteses, a decisão forte é a rejeição, certo? Não a aceitação. A aceitação é, eu não consigo rejeitar, então eu deixo de rejeitar, certo? Agora, se a confiança for menor do que 94,22, você vai dizer, com essa confiança eu rejeito a hipótese de que a média da população seja igual a 4. Ok? Então, beleza, era isso para essa parte aí da questão. Tem uma segunda parte da questão, porque aqui nós trabalhamos os intervalos de confiança da média, certo? E eu quero trabalhar os intervalos de confiança da proporção, que são exatamente essa parte de baixo da questão. Eu vou interromper esse vídeo para ele não ficar muito longo, e aí eu vou fazer um segundo vídeo sobre essa parte. Até já!